A segunda carta a Timóteo. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que vem por meio de Cristo Jesus, a Timóteo, filho amado. Que você tenha bondade imerecida, misericórdia e paz da parte de Deus o Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Sou grato a Deus, a quem presto serviço sagrado como os meus antepassados e com uma consciência limpa, e nunca deixo de me lembrar de você nas minhas súplicas, noite e dia. Ao me lembrar de suas lágrimas, fico ansioso de vê-lo para que eu me encha de alegria. Pois eu me recordo da sua fé sem hipocrisia, fé que houve primeiro em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e que estou certo há também em você. Por essa razão, quero lembrar-lhe que atisse como a um fogo o dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de bom senso. Assim, não se envergonhe do testemunho sobre o nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro por causa dele. Mas, confiante no poder de Deus, participe em suportar sofrimentos pelas boas novas. Ele nos salvou e nos chamou com uma chamada santa, não por causa das nossas obras, mas por causa do seu propósito e da sua bondade imerecida. Esta nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos antigos, mas agora se tornou claramente evidente pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele aboliu a morte e, por meio das boas novas, lançou luz sobre a vida imperecível. Dessas boas novas fui designado pregador, apóstolo e instrutor. É por isso que eu também sofro essas coisas, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e estou confiante em que ele é capaz de guardar o que entreguei aos cuidados dele até aquele dia. Apegue-se ao padrão de palavras sadias que você ouviu de mim, com a fé e o amor que resultam da união com Cristo Jesus. Guarde, por meio do Espírito Santo que mora em nós, esse precioso bem que lhe foi confiado. Você sabe que todos na província da Ásia se afastaram de mim, incluindo Figelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo, pois ele muitas vezes me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando esteve em Roma, ele me procurou diligentemente e me achou. Que o Senhor conceda que ele ache misericórdia da parte de Jeová naquele dia. E você bem sabe quantos serviços ele prestou em Éfeso. Capítulo 2. Portanto, meu filho, continue a se fortalecer por meio da bondade imerecida que está em Cristo Jesus. E as coisas que você ouviu de mim e que foram confirmadas por muitas testemunhas, essas coisas confie a homens fiéis, que por sua vez estarão qualificados para ensinar outros. Como bom soldado de Cristo Jesus, participe em suportar sofrimentos. Ninguém que serve como soldado se envolve nos assuntos comerciais da vida civil a fim de agradar aquele que o alistou como soldado. E mesmo nos jogos, quem compete não é coroado a menos que tenha competido segundo as regras. O lavrador que trabalha arduamente tem de ser o primeiro a participar dos frutos. Pense constantemente no que digo. O Senhor lhe dará entendimento em todas as coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo foi levantado dentre os mortos e era descendente de Davi, segundo as boas novas que prego. Por causa delas, sofro e estou acorrentado como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está acorrentada. Por isso, continuo suportando todas as coisas por causa dos escolhidos, para que eles também possam obter a salvação que vem por meio de Cristo Jesus, junto com glória eterna. Esta declaração é digna de confiança. Se já morremos com ele, certamente também viveremos com ele. Se continuarmos perseverando, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Continue a fazê-los lembrar dessas coisas, instruindo-os perante Deus para que não briguem por causa de palavras,
coisa que não é de nenhum proveito, pois prejudica os que escutam. Faça o máximo para se apresentar a Deus aprovado, como um trabalhador que não tem nada de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Mas rejeite as conversas vãs que violam o que é santo, pois levarão a uma impiedade cada vez maior, e as palavras deles se espalharão como gangrena. Himeneu e Fileto estão entre eles. Esses homens se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já ocorreu, e estão arruinando a fé de alguns. Apesar disso, o sólido alicerce de Deus permanece, tendo este selo: Jeová conhece os que lhe pertencem, e todo aquele que invoca o nome de Jeová renuncia à injustiça. Numa casa grande, não há só utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para uso honroso, mas outros para uso sem honra. Assim, se alguém se mantiver longe destes últimos, será um instrumento para uso honroso, santificado, útil para o seu dono, preparado para toda boa obra. Por isso, fuja dos desejos da juventude, mas empenhe-se pela justiça, pela fé, pelo amor, pela paz, junto com os que invocam o Senhor com um coração puro. Além disso, rejeite debates tolos e sem sentido, pois você sabe que eles geram brigas. O escravo do Senhor não precisa brigar, mas precisa ser meigo com todos, qualificado para ensinar, precisa se controlar ao sofrer algum mal e instruir com brandura os que não tiverem uma atitude favorável. Talvez Deus lhes conceda arrependimento, o que os levará a um conhecimento exato da verdade. Dessa forma, cairão em si e escaparão do laço do diabo, pois foram apanhados por ele para fazer a sua vontade. Capítulo 3. Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. Pois os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus, e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Desses, afaste-se. Dentre eles, surgem homens que se introduzem ardilosamente nas famílias e cativam mulheres fracas, sobrecarregadas de pecados, movidas por vários desejos, as quais estão sempre aprendendo, sem nunca conseguir chegar a um conhecimento exato da verdade. Assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também continuam se opondo à verdade. Esses homens têm a mente completamente corrompida e são reprovados quanto à fé. Contudo, não irão muito longe, pois a tolice deles ficará bem clara a todos, como no caso daqueles dois homens. Mas você seguiu atentamente meus ensinamentos, meu proceder na vida, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, minhas perseguições e sofrimentos, como os que enfrentei em Antioquia, em Icônio, em Listra. Eu suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus em união com Cristo Jesus também serão perseguidos. Mas as pessoas más e os impostores se tornarão cada vez piores, enganando e sendo enganados. Você, porém, continue nas coisas que aprendeu e foi persuadido a crer, pois você sabe de quem as aprendeu, e desde a infância conhece os Escritos Sagrados, que podem torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Capítulo 4. Eu lhe ordeno solenemente perante Deus e Cristo Jesus, que julgará os vivos e os mortos,
pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra. Faça isso urgentemente, em tempos favoráveis e em tempos difíceis. Repreenda, censure, exorte, com toda a paciência e arte de ensino. Pois haverá um tempo em que não suportarão o ensinamento sadio, mas de acordo com os seus próprios desejos, se cercarão de instrutores que lhes façam cócegas nos ouvidos. Desviarão os ouvidos da verdade e darão atenção a histórias falsas. Você, porém, mantenha os sentidos em todas as coisas. Suporte as dificuldades. Faça a obra de um evangelizador. Realize plenamente o seu ministério. Pois eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e a hora do meu livramento está próxima. Travei a boa luta, terminei a corrida, vivi de acordo com a fé. De agora em diante me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará como recompensa naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que anseiam a sua manifestação. Faça todo o possível para me visitar em breve, pois Demas me abandonou, porque amava este mundo. Ele foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é útil para mim no ministério. Enviei Tíquico para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade com Carpo e também os rolos, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o fundidor de cobre, me prejudicou muito. Jeová lhe retribuirá segundo as suas ações. Você também deve tomar cuidado com ele, porque ele se opôs fortemente à nossa mensagem. Na minha primeira defesa, ninguém se pôs do meu lado, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor ficou ao meu lado e me fortaleceu, para que, por meu intermédio, se realizasse plenamente a pregação, e todas as nações a ouvissem. E fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Transmita minhas saudações a Prisca e a Áquila e à família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, mas deixei Trófimo em Mileto, doente. Faça todo o possível para chegar aqui antes do inverno. Eubulo lhe manda saudações, e também Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o espírito que você mostra. Que a bondade imerecida dele esteja com vocês.